E vocês encerraram o Filhos da Grávida, né? Sim. E foi um grande auê aí na internet. Ai, amiga, foi. Muitos questionamentos. Eu acho que já não bastava o nosso auê interno, né? Em fechar em parar a produção de um projeto que trouxe tanta coisa pra gente. Então, tipo assim, pô, era um projeto que trazia uma monetização legal, colocava a gente numa posição legal. A gente terminou 2020 como entre os 10 podcasts mais ouvidos do Brasil. A gente tinha parcerias comerciais, a gente tinha, assim, muita coisa. Então, quando a gente abriu mão do podcast, a gente estava abrindo mão de muitas outras coisas, né? O auê que causou é porque, às vezes, as pessoas elas não entendem que não dá pra gente expor todas as coisas, né? Enfim, existem N coisas de backstage que as pessoas elas não fazem a mínima ideia do que acontece. E as pessoas criaram a fanfic da briga, né? A fanfic da briga entre eu e os meninos do Diva Depressão sempre existiu. Às vezes as pessoas lá chegavam e falavam assim, gente, na época que a gente gravava presencial, eu senti que no minuto tal, a Maíra falou assim, o Edu respondeu assado, o Fih falou aquilo, o Bertô não sei o quê. Eles estão brigados. Eu senti que o fulano conhece ciclano que trabalha com Beltrano e falou que eles estão brigados. Então, essa discussão de que a gente estava brigado acontecia há muito tempo já. As pessoas, elas iam criando algumas teorias. E daí, quando a gente se separou no podcast, e, gente, finalizar este projeto deixa a gente em dúvida, inseguro. O que será que vai ser? Será que vai dar certo? Eu estava num momento em que eu tinha pausado toda a minha vida profissional. A única coisa minha que continuou foi o podcast. A única coisa que eu não pausei foi o podcast. Então, o podcast, ele tinha pra mim sempre teve pra mim meio que uma sessão de descarrego. Era onde eu podia falar sobre absolutamente qualquer coisa e não precisava fazer um roteiro. A gente não tinha nem roteiro. A gente sentava e conversava e tal, não sei o quê, tá. Na pandemia as coisas mudaram muito, que foi quando logo que entrou o contrato, a gente entrou em pandemia. E daí as pessoas começaram a gente começou a se sentir muito pressionado, assim, nesse momento, porque todo mundo pedia para que a gente fizesse 2 podcasts por semana, a gente não tinha disponibilidade para isso, o podcast não era monetizado, mas a partir do momento que nos ofereceram uma monetização e ter um segundo podcast na semana, a gente falou, beleza, a gente vai dar pra galera o que eles querem, que são 2 episódios por semana, a gente vai poder pausar um tempo específico para fazer isso, pois a gente está recebendo para isso, né? Enfim, vamos que vamos. E aí, a gente começou a sentir que a gente precisava estar presencial. Que era, na verdade, que o que fazia o podcast era o nosso encontro. E até a gente chegar nessa conclusão, a gente foi produzindo. Então, em determinado momento, a gente sentia que faltava um pedacinho de alguma coisa. E a gente não sabia direito o que era. E aí a gente se conversou, foram muito tempo de conversa e tal, não sei o que, e daí a gente falou assim, cara, pra que esperar? Enfim, vamos seguir. Eu tava pausada na minha vida profissional, então eu tinha tempo de sobra pro podcast, os meninos estavam num puta corre, sabe? Bombando, assim, tipo, gravando muita coisa, fazendo muita coisa e etc. A gente já não estava mais tão próximos, né? Porque por causa do isolamento e tal, que a gente estava fazendo, que o Bertoldi estava fazendo, a gente não se via, e eles já estavam vendo outras pessoas e tal. E daí, cara, a gente, o lance se tem uma coisa que não está 100%, por que a gente vai insistir naquilo? Aí eu sinto que algumas pessoas queriam que a gente mentisse. Que a gente tivesse que a gente fingisse que estava tudo bem só para dar 2 podcasts por semana para a pessoa. E quando a gente se separou, eu fui muito atacada. Porque a gente falou sobre saúde mental, né, no nosso último episódio e tal. Muitas pessoas falam, cara, por que a gente sentiu que nesse último episódio vocês não estavam juntos, Gente, se alguém virar pra você e falar assim, pelo menos pra mim, tá? Maíra, esse vai ser o último episódio de um projeto que você ama, que você adora. Eu ia começar, já ia começar chorando. E eu falei assim, vamos gravar separado? Porque eu não vou conseguir, não vai sair nada daqui. Não vai sair nada daqui. Aí os meninos falaram assim, vamos gravar separado, porque vai ser muito difícil pra gente também. A gente fez isso pro nosso bem-estar, sabe? Porque
é um lance muito difícil você colocar um ponto final numa coisa que era um projeto, que era um reflexo de uma amizade. E a gente não queria parecer que a gente estava colocando um ponto final na nossa amizade. E as pessoas, elas não conseguem entender isso. As pessoas só sabem criticar. E nessa gravação a gente fala sobre saúde mental e as pessoas vêm falar assim pra mim: ah, e pra fazer Filhos da Grávida tá com depressão, né? Mas pra fazer, ser convidada no podcast XYZ, tá boa. Aí eu não acredito. E aí eu ficava do tipo assim, gente, e se eu tivesse melhorado da minha depressão? E se eu tivesse em outro momento da minha vida, que, de fato eu melhorei, não estou 100% curada, mas assim, estou muito melhor do que antes. Mas parece que as pessoas, elas não querem saber se você melhorou ou não. E aí, quando eu lancei meu podcast, que, pô, me fez bem pra caramba ter um outro... Eu senti muita falta quando acabou Filhos da Grávida. Eu senti muita falta. E aí eu falei, eu acho que talvez eu vou fazer um podcast. E aí eu não ia fazer porque com medo das pessoas acharem que eu terminei um pra fazer o outro. E eu falei, caraca, mano, que momento da vida você virou isso? Que você não vai fazer as coisas porque você tem medo do que os outros pensam? E aí eu pensei em vários momentos da minha vida, eu pensei isso, basicamente a minha vida toda. E aí eu falei, então tá muito bem, que é isso que eu tô pensando de novo. Mas aí eu falei assim, Maíra, se liberta disso, velho. Faz o que você tem vontade, sabe? E aí vem muita gente criticando, falando que, ai, você fez isso, tá. Eu tive que aprender, e essa pra mim é a parte mais difícil, eu tive que aprender a não responder. Porque quando eu sei a resposta de uma coisa, eu quero responder, saca? Aquela aluna que fala, ai, quem descobriu o Brasil? Aí fica eu. Então, quando alguém vem falar assim, ai, por que isso? Ai, eu acho que a Maíra fez isso, aquilo, eu me sinto com vontade de responder, de explicar, de contar qual que é a verdade pra pessoa. Você não deve satisfação pra pessoa. E eu tenho que aprender que eu não devo satisfação às pessoas. E eu também tenho que aprender que existem pessoas que vão falar isso de propósito, pra puxar o pé da pessoa, sabe? Pra pegar no pé, pra não sei o quê. Então, eu tive um processo de amadurecimento profissional com esse rolê muito insano. E também um amadurecimento de criação de conteúdo. Porque antes eu me deixava... Eu entregava a minha vida pessoal para a criação de conteúdo. Então, e daí, quando a pessoa... Uma coisa é você ser criticada no seu trabalho. Vamos supor, eu era professora de inglês, fui professora de inglês pencas de anos. Alguém virasse para mim e falasse assim, você não é uma boa professora. Eu ia falar, pô, às vezes eu falo de um jeito que você não gosta, tem outra professora aqui que faz melhor, e realmente eu não tenho obrigação de ser a melhor professora do mundo, tá. Mas ela tá ali criticando a tua profissão. Quando você trabalha expondo as coisas da sua vida, os seus aprendizados, os seus questionamentos, a sua vida, e alguém te critica, ela tá criticando a tua vida. Então, eu me sentia pessoalmente atacada por aquilo. Então, quando alguém falava, eu acho que a Maíra brigou e fingiu que estava com depressão, eu ficava louca porque eu queria ir lá desmentir a pessoa. Eu queria mandar a minha psiquiatra falar com ela. Tipo, aqui, ó, a menina tem depressão sim, para de falar bosta. E eu não posso fazer isso. Ninguém tem que fazer isso, sabe? Eu acho que a gente tem que entender que não... Cara, se a gente entrar nisso, se a gente for querer desmentir cada hater, falar... A gente vai viver criando conteúdo para haters.